Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 12 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do Instagram mudando a métrica de sucesso de posts em vídeo para fazer frente ao Snapchat, Apple pensando em parar de usar a Samsung como fornecedora do processador do iPhone, Twitter anunciando os resultados financeiros do quarto trimestre de 2015, patente da Apple usando o Apple Watch como medidor de som ambiente para o iPhone, aplicativo criativo do site Quartz, início da nova leva de demissões do Yahoo e mais um bug maluco travando o iPhone sem dar chance de reparo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando de um bug meio estranho que foi descoberto no iOS, que trava o aparelho e não dá pra fazer ele voltar ao normal de jeito nenhum, nem mesmo restaurando ele em DFU, que geralmente resolve esses problemas mais catastróficos. Agora, o mais estranho de tudo é o que causa esse problema. É só o usuário acessar as preferências de data e hora, desligar o ajuste automático e em seguida trocar a data para 1º de janeiro de 1970. Aí é só ele reiniciar o iPhone e pronto, ele trava na tela da maçã e não sai mais de lá. Por enquanto ainda não tem um jeito de corrigir essa situação, não tem como voltar atrás e por isso nem pense em testar isso no seu iPhone, porque ele não vai mais funcionar. Esse é o tipo de bug que a Apple costuma resolver com algum update do sistema, igual o que ela já fez com aqueles bugs do tipo dos caracteres árabes do iMessage que reiniciavam o aparelho. Por isso, segura a curiosidade, nem pense em fazer isso com seu iPhone, e se você quiser muito ver o bug em ação, acessa aqui na descrição do episódio que tem um link para um vídeo que mostra como é que ele acontece. Ontem o Yahoo deu início à nova leva de demissões que vão atingir 15% da força de trabalho da empresa. De acordo com várias fontes do Recode, salas de reuniões lá do Yahoo passaram o dia ocupadas, com grupos de funcionários sendo informados que eles estavam indo para a rua. Essa leva de demissões do Yahoo é uma tentativa da empresa de cortar custos para conseguir se sustentar até que alguém resolva comprar a unidade online deles, e as demissões vão atingir todos os departamentos. Agora, de acordo com essa mesma matéria do Recode, a Marissa Mayer, que é tida por muitos como a principal responsável por essa situação do Yahoo, vem pisando na bola também com os interessados em comprar a empresa. Alguns representantes das empresas interessadas disseram que ela não dá sequência às conversas, eles ligam para ela não atende, ela não retorna a ligação depois, ou seja, nem na hora de tentar solucionar o problema, ela tá conseguindo dar conta, e os interessados já estão começando a se perguntar se ela quer mesmo dar sequência à decisão de vender parte do Yahoo para salvar o resto da companhia. Isso tudo tem feito os acionistas aumentarem a pressão em cima do painel de diretores para eles demitirem a Marissa Mayer antes que ela acabe com as esperanças de salvar o que ainda resta da empresa. Agora eu vou falar de um app bem legal do portal Quartz que estreou ontem na App Store. O Quartz é um site bem interessante que traz notícias sobre tecnologia, entretenimento, política e atualidades em geral, e tem uma proposta visual e editorial bem moderna, diferente das estruturas mais engessadas dos grandes veículos de comunicação. E com isso em mente, eles lançaram um app que traz notícias de um jeito totalmente inovador, sob a forma de uma troca de mensagens, como se você estivesse conversando com alguém lá do site pelo Messenger ou pelo Telegram. A interface do app é bem familiar para usuários do iOS, já que ela lembra bastante o visual do iMessage, e assim que você abre o aplicativo, ele já te fala uma das notícias mais importantes do momento, te dando duas opções de resposta, uma pedindo mais informações e a outra pedindo para ele passar para a próxima notícia. Caso você se interesse pela notícia, ele segue ali com o resumo do que aconteceu, e em algumas mensagens que você recebe, você pode tocar no botão com o texto para ser levado para a página da notícia correspondente lá no site da Quartz. Para deixar a conversa mais leve e ainda mais familiar com o que a gente já está acostumado, o aplicativo manda algumas imagens e GIFs divertidos que tenham a ver com o contexto da conversa, igual o que você faz com seus amigos quando vocês estão conversando sobre qualquer assunto. Bem interessante a ideia do Quartz. O app por enquanto só está disponível em inglês, mas mesmo que você não manje tudo da língua do Shakespeare, vale a pena baixar para ver o app em ação, e como todo o conceito dele é bem interessante, com certeza não vai demorar nada para outros aplicativos copiarem essa ideia. Agora eu vou falar sobre uma patente que a Apple garantiu lá nos Estados Unidos, que usa o Apple Watch como uma espécie de medidor do volume do ambiente para informar o iPhone qual que é o volume mais adequado para um determinado momento. Caso o usuário esteja no ambiente silencioso, por exemplo, o iPhone vai tocar mais baixo, e se ele estiver no metrô, em meio a um monte de gente falando, o iPhone vai tocar mais alto, minimizando a chance do usuário perder o recebimento de uma mensagem ou de uma ligação por causa do barulho. Essa mesma patente registra um sistema que identifica se o iPhone está dentro de uma bolsa, sacola ou no bolso de uma jaqueta, para também ajustar o volume das ligações ou notificações. Essa patente foi registrada pela Apple em 2014, ou seja, um ano antes da chegada do Apple Watch, e apesar do recurso ainda não ter sido implementado no iOS, isso dá pra gente a oportunidade de ver como a Apple investiga, provavelmente segue investigando, formas de integrar cada vez mais o Apple Watch e o iPhone para facilitar a vida de quem usa os dois dispositivos.
Agora eu vou falar do Twitter, que divulgou para o mercado os resultados fiscais do quarto trimestre de 2015 e, para surpresa de ninguém, os números não foram muito bons. De acordo com o relatório, a empresa faturou 170 milhões de dólares no período, mas por conta dos custos operacionais, eles tiveram um prejuízo de 90 milhões de dólares. Em comparação com o mesmo período de 2014, o faturamento aumentou 90% e o prejuízo líquido diminuiu 27%, o que de certa forma é uma boa notícia. O Twitter segue perdendo dinheiro, mas pelo menos eles vêm perdendo menos dinheiro do que no passado. Em relação ao número de usuários ativos, o Twitter registrou uma queda. Eles contabilizaram 305 milhões de usuários versus 307 milhões para o mesmo período do ano anterior. Esses números excluem os usuários do sistema via SMS do Twitter, que a empresa disse que ia começar a relevar. Adicionando esses números, o número de contas ativas teria sido de 320 milhões. Para tentar conquistar mais usuários e ao mesmo tempo segurar os usuários que já usam o serviço, o Twitter vem explorando várias alternativas e vem experimentando várias novidades, algumas delas bem polêmicas, como a exibição da timeline por ordem de importância, que eu tenho comentado aqui nos últimos dias. Mas, frente aos números ruins do último resultado, eles prometeram para os investidores que vão simplificar ainda mais o uso da ferramenta, deixando mais fácil, por exemplo, os sistemas de citação e de retweets de usuários, que, pelo menos de acordo com eles, ainda é uma coisa meio confusa para novos usuários. Eles também disseram que vão seguir investindo pesado no Periscope, que é a plataforma de transmissão de vídeo ao vivo do Twitter, inclusive eles transmitiram o anúncio dos resultados fiscais pelo Periscope. O problema é que a transmissão apareceu de lado ou de ponta cabeça para alguns usuários, o que ironicamente funcionou como um perfeito retrato do Twitter atualmente. A intenção deles é sempre boa, mas na prática dá tudo errado. Ontem, um veículo de comunicação sul-coreano chamado The Electronic Times publicou uma matéria em que eles dizem que a TSMC, que é uma fábrica taiwanesa de processadores, vai se tornar fornecedora exclusiva de chips para os próximos iPhones, o que, se for mesmo verdade, vai concretizar um rumor que vem aparecendo há uns anos que diz que a Apple vai parar de usar a Samsung como fornecedora desse componente para usar a TSMC como única parceira para os chips dos celulares da Apple. A TSMC e a Apple já vêm trabalhando juntas no desenvolvimento de chips para iPhone, mas até agora a Samsung também vinha fornecendo os processadores. No ano passado até surgiu uma polêmica envolvendo essas duas fabricantes, quando apareceu a informação de que tinha uma diferença de performance entre os iPhones com o processador da Samsung e os iPhones com o processador da TSMC. Na época o pessoal percebeu que os processadores da TSMC tinham uma performance um pouco melhor e depois de um pânico inicial, todo mundo percebeu que essa diferença não era muito significativa e o assunto morreu. Mas agora esse papo volta à tona com esse relatório do Electronic Times, dizendo que a Apple vai deixar de usar a Samsung como fornecedora parcial de chips, o que, se for verdade, vai representar uma perda de uma fonte significativa de renda para a Samsung, que inclusive já tinha avisado o mercado e os acionistas que 2016 ia ser um ano difícil. Se o Electronic Times está certo ou não, a gente só vai descobrir no dia do lançamento do iPhone 7, depois que o iFixit conseguir desmontar o aparelho para ver o que tem dentro. Até lá, esse rumor de abandono da Samsung como fornecedora deve surgir mais ou menos uma vez por mês, a exemplo do que vem acontecendo desde 2011, quando esse rumor surgiu pela primeira vez. E por último, ontem o Instagram anunciou uma novidade que mostra que eles estão dispostos a contra-atacar o Snapchat, que vem roubando usuários de todas as redes sociais. Para tentar manter o interesse da galera e, em especial, chamar mais atenção daquele pessoal que é meio obcecado por saber quem é que tá vendo as coisas que eles postam, o Instagram vai substituir o número de likes pelo número de visualizações para todos os vídeos postados na rede. A exemplo do que acontece com o Facebook, todos os vídeos reproduzidos por no mínimo 3 segundos vão contar como uma visualização, o que é um recurso meio sacana que o Facebook usa para inflar o número de visualizações de um vídeo para depois enganar os anunciantes e falar que os vídeos lá têm views pra caramba. Então, mesmo que um vídeo tenha 15 segundos, que hoje é o limite para vídeos não publicitários no Instagram, qualquer pessoa que visualize o post por 3 segundos já vai entrar na lista de quem foi que viu a mídia. Essa medida do Instagram mostra como o Snapchat vem mudando o mercado e como atualmente o número de impressões é mais importante do que o número de curtidas, e ao mesmo tempo tenta incentivar os criadores de conteúdo a voltarem a postar os vídeos deles no Instagram com maior frequência. Enquanto isso daria aos criadores de conteúdo a oportunidade de vender posts ali ao invés de vender no Snapchat, esse aumento de fluxo daria para o Instagram a oportunidade de cobrar mais caro para os anunciantes na hora de vender um espaço publicitário. É bem curioso ver o mercado se mexer e se reorganizar por conta do Snapchat, que por muito tempo foi visto como um aplicativo sem graça, sem muita razão de ser, mas que em especial nos últimos meses tem roubado uma parcela significativa de usuários e de dinheiro das outras redes, o que mostra que, fazendo sentido ou não, o importante é tentar se manter relevante. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!